Audiolivro Como Andar em Amor, por Kenneth Reagan. Capítulo 1. Amai a vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Este versículo nos diz o que e para quem orar. É Jesus que está falando. Ele está dizendo: amai a vossos inimigos. É fácil amar vossos amigos. Eles são tão agradáveis. Inimigos, porém, não são agradáveis. Eles nem sempre nos tratam cordialmente. Não é verdade? Você notou o que Jesus mandou fazer? Amai, bendizei, fazer bem e orar. Se você fizer essas coisas, você será um vencedor. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Como é possível fazer isso? Você não poderá fazer isso a menos que você tenha nascido de novo e que o amor de Deus esteja em você. Normalmente, o velho homem não pode fazer isso. É impossível. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, não em nossas cabeças. Que espécie de amor? O amor de Deus. A Bíblia nos diz que Deus nos amou enquanto éramos ainda seus inimigos, e podemos amar assim como Deus ama. Porém, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Portanto, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Se você sabe que alguém lhe odeia, procure algo bom que você pode fazer por eles. Compre um presente de aniversário. Mande-lhes uma oferta especial. Uma professora bíblica encarou certa situação em sua cidade natal bastante desagradável. Outro ministro, para começar, não gostava de mulheres pregadoras. Algumas pessoas, devido à sua educação religiosa, eu não disse cristã ou neotestamentária, não creem em mulheres pregadoras. Creio que alguns homens simplesmente não gostam de mulheres de qualquer forma. Portanto, este homem a perseguia, até se referindo a ela pelo nome. Ela orou: Senhor, eu não vou permitir que isso me preocupe. O que poderei fazer por ele? Ela providenciou uma coleta e enviou àquele pastor. Ela havia percebido que a congregação dele estava com dificuldades, tentando pagar pela igreja. Bem, não demorou muito, até que aquele ministro a convidasse para pregar em sua igreja, até usando o púlpito. Fazei bem aos que vos odeiam. Descubra algo que você possa fazer por eles. Mande-lhes uma oferta. Aleluia, isso funciona. E ainda mais, é a coisa certa para fazer, pois está na Bíblia. Orai-vos pelos que vos maltratam e vos perseguem. É mais fácil, do ponto de vista natural, se você quiser deixar a carne lhe dominar, pelejar contra eles e dar uma resposta à altura. Mas eu aprendi faz muito tempo que a melhor coisa que você pode fazer é começar a orar por eles. Alguém dirá: sim, mas você não compreende. Você simplesmente não sabe de tudo o que eles me fizeram. Um exemplo de andar em amor é a maneira como Polly Inglesworth tratou com seu marido Smith, antes que ele começasse a pregar. Smith contou o caso para o irmão Stanley Fredsham, escrevendo-lhe o seguinte: Smith disse: eu devo meu ministério à minha esposa. Naturalmente, Deus está em primeiro lugar. Houve uma ocasião quando o meu negócio de funilaria estava prosperando e eu comecei a me esfriar espiritualmente. Eu não ia muito à igreja. Em outras palavras, eu apostatei. E quando você apostata, você se torna perverso. Então eu disse à minha esposa: você está naquela igreja o tempo todo. Você poderia muito bem mudar sua cama para lá. Ela disse: Smith, eu não estou lá o tempo todo. Eu só vou ali umas 3 vezes por semana. Eu não descuido de você e nem das crianças. Você sabe disso. Algumas pessoas conhecem apenas o suficiente das Escrituras para serem diabólicas. Smith respondeu: bem, eu só sei que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa.
Esposas, estais sujeitas a vossos maridos. Portanto, estou lhe ordenando, não vá mais à igreja. Polly respondeu: Bem, Smith, você é meu marido, e tudo o que você disser aqui em casa vale. Mas você não é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E ele disse: Vai. Então eu estou indo para a igreja. Até logo. Ele respondeu: A próxima vez que você for, eu deixarei você trancada lá fora. Evidentemente, ela não possuía uma chave da casa. Assim, ele a trancou fora de casa. Ao voltar da igreja, ela ficou sentada no terraço a noite toda. Ele desceu as escadas na manhã seguinte, destrancou a porta e encontrou Polly toda agasalhada. Devia ter feito muito frio. E encolhida contra a porta, ela quase caiu para dentro da cozinha quando ele abriu a porta. Smith relata: ela simplesmente pulou em pé, sorrindo e dando risada e disse: Querido, o que você deseja para o café? Ela agiu como se nada tivesse acontecido e estava feliz e amorosa. Polly preparou os pratos favoritos do marido e então Smith sentiu-se convicto, naturalmente. Ele disse mais tarde: se não tivesse sido por ela, eu jamais teria vencido. Ele tornou-se um grande homem de Deus e foi poderosamente usado. Capítulo 2. Exemplos do Novo Testamento. Jesus é o nosso exemplo. Notem que é ele quem está falando em Mateus 5,44. A Bíblia nos diz que lá mesmo na cruz, Jesus orou pelas próprias pessoas que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Alguém vai querer argumentar: sim, mas isso foi Jesus. Ele podia fazer isso, mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Você alguma vez notou que Estevão, o primeiro mártir, disse ao morrer? Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vejam, isso é amor, não é? As pessoas estavam apredejando-o até a morte, e ele orava por elas. Você já notou também o que Pedro disse lá em 1 Pedro 3, escrevendo à igreja debaixo da inspiração do Espírito Santo? 1 Pedro 3, 8 a 10. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, mente, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Notem a bênção que ele está dizendo que você pode herdar. Versículo 9. A mesma palavra grega traduzida, compassivos, no versículo 8, também poderá ser traduzida como misericordiosos. Lembrem-se de que ele disse que não devemos tornar mal por mal. O versículo 11 continua: Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Eu já vi isto operando em minha vida, entre os meus próprios parentes. Numa ocasião, enquanto eu estava muito ocupado, dirigindo 2 cultos por dia numa grande cidade, o meu irmão Dambi veio me ver. Ele se ofereceu para cuidar, em meu nome, de alguns negócios de família em outra cidade, e eu concordei. Quando ele voltou para me ver, ele relatou que não conseguiu completar o negócio, porque alguns parentes desconfiaram dos seus motivos e o maltrataram. De fato, eles o expulsaram com maldições. Dambi disse: Você não vai lá. Eles lhe meterão um chicote. Eu respondi: Dambi, abençoado seja o seu coração. Você é apenas uma criança em Cristo. Você não sabe lidar com eles. Bem, mas não vá lá. Eu respondi: Eu preciso ir para cuidar do negócio. O maior está em mim. Aquele que está em mim é maior do que o diabo que está neles. O Senhor que está em mim
é maior do que o ódio que está neles. Maior, maior. Você simplesmente não sabe como manobrar isso. Então eu fui àquela cidade e imediatamente uma parenta soube que eu estava visitando e me chamou para fora da casa para conversarmos. Jamais me esquecerei disso. Eu saí lá fora e fiquei em pé na escada de trás. Essa mulher se aproximou-se de mim, vociferando e furiosa. As suas palavras jorrando como água de uma torneira. Eu não sei até hoje muito do que ela disse. Eu não prestei muita atenção. Ela veio bem perto de mim. Eu estava em pé 2 degraus acima dela, olhando para ela. Ela olhava para cima, para o meu rosto, os seus olhos fuzilando. Ela estava virtualmente praguejando. Ninguém vai nos expulsar de coisa alguma. Ela delirava. Eu posso lhe dizer isto desde já. Ela continuou, e continuou assim na sua fúria. Eu não disse nenhuma palavra. Eu falei baixinho para comigo mesmo. Permaneci lá em pé, meditando. O maior está em mim. Maior é o amor que está em mim do que o ódio, a ganância e o egoísmo que estão nela. Então comecei a meditar sobre isso. Bem, aquela pobre querida não podia evitar de agir desta maneira. Eu sei que ela está agindo mal, mas ela não pode deixar de agir assim. Ela tem dentro de si a natureza do diabo. E assim ela continuou sem parar. Creio que uma expressão de compaixão apareceu no meu rosto, mas eu não disse nenhuma palavra. De repente ela olhou para cima, para o meu rosto, e parou. Os seus lábios tremiam, mas nada saía da sua boca. Ela agarrou a minha mão, beijou-a e caiu de joelhos, clamando: "Oh, meu Deus! Quem? Coloque a sua mão sobre a minha cabeça e ore. Eu preciso de oração. Oh, meu Deus, nós todos precisamos de oração. Coloque a sua mão sobre a minha cabeça." Eu não havia pronunciado nenhuma palavra. Eu apenas olhei para ela e a amei. Vocês sabem, a gente pode ver o amor. E eu jamais disse para ela: "Eu te amo" ou "Jesus te ama." Apenas olhei para ela com compaixão e pena. Eu penso que às vezes um olhar pode ser mais poderoso do que palavras. Esse olhar derreteu-a. Eu consegui tratar dos meus próprios negócios entre os meus parentes. E aqueles que haviam sido mais difíceis foram os mais agradáveis. Maior é ele. Maior. Maior. Essa espécie de amor divino nunca foi para um tribunal de divórcio. E jamais irá. É o amor humano natural, egoísta que vai lá. Capítulo 3. A recompensa do amor. Já estou com 49 anos em saúde divina. Não estou me gabando, mas estou exaltando ao Senhor Jesus. Certamente não sou contra a ciência médica. Graças a Deus pela ciência médica e graças a Deus pelos médicos, especialmente pelos médicos cristãos. Eu me lembro no passado, antes que eu soubesse que haviam outras pessoas que creram na cura divina, o povo pentecostal e assim por diante. Eu era batista e tinha experiência com a oração da fé. Marcos 11, 23 e 24. Sobre um leito de enfermidade. Eu havia orado por mim mesmo e fui curado. Uma noite, eu estava visitando alguns outros irmãos batistas em sua casa. Vocês devem lembrar que isso era nos anos 30. E os médicos ainda faziam suas visitas a domicílio. O chefe da casa ficou muito doente, mas quando eu fui visitá-lo, eu não sabia que ele estava doente. Quando cheguei lá, verifiquei que a família já tinha chamado o médico. Ele era um médico batista. Era um homem salvo. Ele nada sabia a respeito do batismo no Espírito Santo e pouco sobre a cura divina. Antes que ele chegasse lá, a família me pediu que eu orasse. Mesmo sendo ainda muito jovem, eles sabiam que eu era um pregador. Portanto, eu orei. Aqueles eram dias da Grande Depressão. A família estava muito preocupada. O ganha-pão do lar estava enfermo e parecia que poderia ser algo muito sério. Ele tinha um emprego. Você era bem afortunado se tivesse um emprego naqueles dias da depressão. As ruas estavam cheias de homens perambulando sem serviço.
Creio que o diabo deu à família visões de perderem tudo o que possuíam, passando fome e tendo que depender da assistência social. Quando o médico chegou, eu creio que ele podia ver a preocupação estampada nos rostos de todos eles. A primeira coisa que esse médico batista fez, antes mesmo de ter examinado o paciente, foi pegar sua mão e dizer: querido irmão, olhe para o Senhor. Relaxe e olhe para o Senhor. É Ele quem cura, não eu. Eu vou fazer o que posso para lhe ajudar. Mas Ele é o grande médico. Eles eram membros da mesma igreja. Ao dizer mansamente essas palavras, pareceu que toda a atmosfera daquele quarto mudou, e aquela expressão de ansiedade nos rostos da família sumia à medida que eles descansavam no Senhor. O homem ficou bom em 2 ou 3 dias. Esse médico cristão estava no início dos seus 70 anos. Ele era calmo e gentil, e falava com uma impressionante confiança. Olhe para o Senhor, descanse nele, faremos o que for possível, mas o Senhor é o grande curador. Ele pode operar quando ninguém mais pode. Foi isso que aquele médico batista disse. Ele havia descoberto isso através dos anos. Ele podia falar com confiança. E isso trouxe paz, descanso e confiança para aquela família. Eu creio em bons médicos, especialmente médicos cristãos. E se eu precisasse de um médico, eu não hesitaria em procurar um. Isto é, se eu precisasse. Mas não tenho tido nenhuma dor de cabeça desde 1933. A última dor de cabeça que tive foi em agosto de 1933. Não tenho tomado nenhuma aspirina em 50 anos. Mas repito, se eu precisasse de ir a um médico, eu iria. Nestes últimos anos, tenho até enviado algumas pessoas ao médico e até pago as suas contas. Tenho ainda comprado remédio para elas, porque percebi que precisavam disso. Não quero levar você à escravidão. Se você tem experimentado a necessidade de consultar um médico, é porque, talvez, você ainda não possui o conhecimento que eu tinha no começo. Mas eu sei que, se você ainda não vai andar com saúde, você terá que caminhar perto de Deus. Você vai precisar fazer o que ele disse aqui, e andar em amor. Vou lhe mostrar como é que eu aprendi isso. O versículo que me tirou do leito de enfermidade foi Marcos 11:24. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebeste, e tê-lo-eis. O versículo seguinte começa: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Versículo 25. Veja, você precisa amar os seus inimigos. Você precisa bendizer os que lhe maldizem. Você precisa fazer o bem aos que não agem assim com você. Você não estará andando em amor se não fizer isso. E Deus apenas não perdoa, Ele também esquece. Muitas vezes, assim como qualquer pessoa, eu já fui testado a não perdoar, mas eu me recuso a permitir que um pingo de animosidade, nem um pouco de má vontade, nem um sentimento errado penetre em mim. De fato, se as pessoas começarem a falar a meu respeito, eu começo a orar por elas. Eu acordo de manhã e digo: Deus, abençoe o querido irmão fulano de tal. Eu não sei o que ele pretendia quando disse aquilo. Esse problema é entre ele e o Senhor. Mas eu sei que o Senhor deseja abençoá-lo. E eu oro para que seu ministério seja abençoado. Oro para que o Senhor lhe dê orientação e direção divina. Oro para que o Senhor possa usá-lo e fazer dele uma bênção para outras pessoas. Eu não quero ver nenhum ministro errar o alvo. E você? Muitas vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Jesus disse a respeito das próprias pessoas que o crucificaram: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando eu atingi o 2º grau da escola primária, eu estava furioso com o mundo todo. Senti que havia sido logrado na vida. Nosso lar estava dividido. Meu irmão mais velho teve que ir morar com alguns parentes, e eu com outros. Nós não nos víamos um ao outro muito frequentemente. E ele e eu fizemos um pacto solene, quando eu tinha 9 anos e ele 11, que quando tivéssemos crescidos, haveríamos de matar nosso pai pelo que ele fez para nossa mãe. Sabíamos que não era possível executar o nosso plano na ocasião, mas somente quando chegássemos à fase adultos. E teríamos cumprido o nosso julgamento. Isso não iria resolver coisa alguma,
mas era a nossa intenção com o nosso pai. A única coisa que evitou que o meu pai fosse morto foi a minha salvação. Então, eu convenci Dambi. Ele era um grandalhão, tinha mais de 1,80 m de altura quando tinha 16 anos e não aceitava desaforo de ninguém. Eu já vi Dambi enfrentar 4 homens e surrar todos eles na minha cidade natal, de McKinney, Texas. Ambos crescemos com uma mente meio excêntrica e éramos briguentos. Se algum parente ofendesse o Dambi, ele o surraria. Eu não podia iniciar coisa alguma, porque sofria do coração. Se as pessoas me maltratassem, eu dizia para comigo mesmo: bem, está resolvido. Não falarei mais com eles. Eu as riscava da minha lista e daria a eles o tratamento de silêncio. E eu virava as costas para eles e atravessava a rua para não encontrá-los. Mas então eu nasci de novo, durante o tempo da minha invalidez. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Não foi muito tempo depois que eu havia sarado, aos meus 17 anos, quando um dos meus parentes me fez uma injustiça. Eu me lembro ter dito a mim mesmo, quando isso aconteceu: eu lhe darei o meu velho tratamento, não falarei mais com ele, e romperei as minhas relações com ele. A minha mente ainda não tinha sido renovada pela palavra de Deus. No dia seguinte, após ter dito isso, eu estava andando pela cidade no distrito comercial e vi essa pessoa acompanhada de alguns amigos. O pensamento cruzou a minha mente: eu vou olhar para essa vitrine e virar as costas para eles. Outro pensamento logo surgiu na minha mente: vou atravessar a rua aqui no meio do quarteirão e assim não precisarei encontrá-los. Mas algo surgiu dentro de mim. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Aquele amor estava presente no meu espírito. Eu não precisava deixá-lo me dominar. Eu podia ter permitido que o meu raciocínio humano e a minha carne me dominassem. Mas, graças a Deus, eu deixei que o amor surgisse em mim. Em vez de virar as costas para aquelas pessoas, eu fui ao encontro delas, bem lá na rua. Eu dei a mão para elas e disse que eu as amava. Eu disse com lágrimas: eu estou orando por vocês e quero que vocês saibam de algo. Se isso ajudasse, eu cairia de joelhos aqui mesmo na rua e beijaria os seus pés. Quando eu disse isso, a pessoa que me havia ofendido começou a chorar. Oh, meu Deus, perdoa-me. Eu lhe fiz uma injustiça. Perdoa-me. Eu não devia ter dito o que disse. O amor nunca falha. Eu comecei a andar em amor. Para ter comunhão com Deus, para andar com Deus, andar no seu plano, para andar no Espírito Santo, precisamos andar no amor divino, pois Deus é amor, diz a Bíblia. Quando eu nasci de novo, Deus tornou-se o meu Pai. Ele é um Deus de amor. Eu sou um filho de amor, de um Deus de amor. Eu sou nascido de Deus, e Deus é amor. Portanto, eu sou nascido do amor. A natureza de Deus que está em mim é a natureza do Deus que é amor. Não podemos dizer que não temos o seu amor divino, porque a Bíblia afirma que a possuímos. Todos na família de Deus a possuem. Caso contrário, elas não pertenciam à sua família. Talvez eles não estejam executando esse amor, mas eles o possuem. O primeiro fruto desse espírito humano recriado, nascido de novo, de acordo com a Bíblia, é o amor. Jesus disse em João 13,35: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No versículo 34, ele diz: que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós. Ele nos amou quando éramos ainda intrigáveis. Ele nos amou quando nos éramos ainda pecadores. Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos. Agora pensem nisso. Se Deus nos amou com tão grande amor, quando ainda éramos pecadores, pensem como Ele ama os seus filhos. Glória a Deus. O único mandamento que o Senhor Jesus nos deu foi o mandamento do amor. E Ele colocou o amor de Deus em nossos corações. Conforme já vimos, Romanos 5,5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu penso que este negócio de amor se torna um tanto atrapalhado. Muitas vezes, quando se fala de amor, as pessoas logo pensam no amor natural humano. Ouvimos falar muito hoje em dia a respeito do amor natural humano.
Mas não há em todo o velho mundo um amor igual ao amor de Deus. O amor natural humano é egoísta. Já ouvi pessoas dizerem que o amor de mãe é aparentado ao amor de Deus. E eu também pensava assim, quando eu estava andando mais no plano da alma do que no plano do espírito. Mas eu descobri que isso não é verdade. Em geral, o amor de mãe é um amor natural e é egoísta. Meu filhinho, ó, eu amo. Ó, eu amo os meus filhos, eu os amo. Você já percebeu que as sogras raramente têm problemas com genros? Geralmente, é sempre com as noras. Vejam, aquela mãe é egoísta. Aquele é o filhinho dela. E ela não acha que moça alguma no mundo é boa o bastante para ele. O meu menino. Isso acontece até mesmo com as pessoas nascidas de novo e cheias do espírito. A razão por que as sogras têm problemas com suas noras é porque elas nem sempre andam em amor. Isto é, em amor divino. O amor de Deus está em nossos corações. Devíamos deixar que esse amor nos dominasse. Se aprendêssemos a andar em amor e permitíssemos que o amor de Deus nos dominasse, isso faria uma grande diferença em nossas vidas. E isso curaria os males dos nossos lares. Eu vou dizer algo que é duro, mas é verdade. Essa espécie de amor divino nunca foi para um tribunal do divórcio e jamais irá. Vou repetir. Essa espécie de amor divino nunca foi para um tribunal de divórcio e jamais irá. É o amor humano, natural, egoísta que vai lá. Deus quer que cresçamos e graças a Deus podemos crescer em amor, porque o amor é um fruto e fruto cresce. Se você demonstrar o espírito certo e amar as pessoas, você colherá ricas recompensas. Capítulo 4. O amor é o melhor caminho. Não faz muito tempo que estive numa reunião de pastores. Os principais líderes e ministros do Evangelho Pleno da nação estavam lá. Eu ensinei por uns 30 a 40 minutos sobre o assunto de fé e depois permiti que eles me fizessem perguntas sobre a fé por mais de 1 hora e meia. Depois que terminei, ministro após ministro vieram a mim e me abraçaram dizendo com lágrimas nos olhos: Irmão Reagan, eu quero que o irmão me perdoe. Eu creio em tudo assim exatamente como o irmão crê. Eu concordo com o irmão 100%. O problema é que eu ouvi certas coisas de terceira e quarta mão. O que o irmão crê me foi mal apresentado. Desde então, um de nossos estudantes disse: Minha mãe acaba de telefonar e disse que o nosso pastor se levantou no domingo de manhã na igreja e disse: Irmãos, eu preciso pedir desculpas e eu preciso fazer isso publicamente, porque eu mencionei o nome de um homem publicamente. Eu disse que essa mensagem de fé estava toda errada e mencionei o nome de Kenneth Reagan. Mas desde que eu encontrei e falei com ele, eu quero que todos saibam que eu creio exatamente assim como ele crê. Eu quero encorajar vocês a lerem os seus livros. Eu quero que vocês me perdoem. Eu repito, o amor é o melhor caminho. Frequentemente, as pessoas não pretendem errar o caminho, mas não sabem melhor. Portanto, eu não vou ficar todo perturbado e perder a bênção. Eu jamais tive problemas com meus colegas do ministério. Eu os amo. Eu não murmuro contra eles. Se alguém vem falar comigo a respeito de um ministro de Deus, eu digo, bom, vamos orar por ele. Eu não vou andar por aí mascateando boatos. Alguém dirá, e se isto for verdade? Assim mesmo não farei isso, porque eles poderão ter errado. Quem já não errou? Você conhece alguém que nunca errou? Talvez eles já acertaram tudo novamente, depois que erraram. Se eu andasse por aí mascateando boatos sobre eles, isso poderia arruinar o seu ministério. E eu me recuso a fazer isso. Eu recuso a ser um fofoqueiro. Os meus ouvidos não são depósito de água suja. Eu não vou permitir que pessoa alguma coloque água suja nos meus ouvidos. Isso poderá até afetar nossa saúde. Portanto, eu nunca tenho problema algum com os meus colegas de ministério. Eles poderão ter algo contra mim, mas se for assim, eu não o sei.
Eu me lembro de uma igreja que pastoreei. A igreja estava cheia e transbordando quando eu me retirei. Deus estava abençoando. Mas o meu sogro voltou de uma visita que fez lá e me perguntou: o que aconteceu? Eu disse: eu não sei. Por quê? Ele continuou: fomos lá domingo passado para visitar. Eu contei, incluindo minha esposa e eu, havia uns 40 de nós. O pregador e todos, apenas um punhadinho sentado na frente. A casa geralmente ficava repleta. Eu não sei o que está acontecendo, eu respondi. Alguns dias mais tarde, eu tive que ir àquela cidade a fim de tratar de uns negócios. Não visitei nenhum membro da igreja, porque eu sabia que a igreja estava tendo problemas. Às 4 horas da madrugada, eu estava frequentemente de joelhos, orando por aquele pastor. Eu resolvi ir com o meu carro até o escritório do pastor, porque eu sabia que se ele me visse guiando pela cidade, ele poderia suspeitar que eu estivesse visitando algumas de suas ovelhas. Eu permaneci sentado no meu carro e o pastor saiu para falar comigo. Eu disse que havia vindo à cidade para tratar de alguns negócios e pensei em parar para lhe visitar. Eu lhe perguntei como iam as coisas. Ele estava zangado. As coisas não vão bem, ele disse, e começou a me culpar por todos os seus problemas. Ele confessou que o povo não estava devolvendo seus dízimos. Ele pensava que os membros da sua igreja estavam dando dinheiro para mim. Você tem vindo aqui para recolher os dízimos. Está criando problemas. Ele vociferou. Ele estava bem furioso. Ele até esticou a mão e agarrou a minha gravata. Pensei que ele iria me puxar para fora do carro. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Eu havia tido problema com um pneu e acabava de comprar um novo. A alavanca para trocar o pneu estava logo debaixo do meu assento. Eu fui tentado. Ó Deus amado, eu fui tentado. Eu até cheguei a colocar a mão naquela ferramenta. Sim, às vezes eu cheguei ao ponto quando tive a vontade de deixar a carne me dominar. Como já disse, eu até pensei em golpear aquele pregador na cabeça quando ele me acusou de roubar seus dízimos, mas jamais permitirei que a carne me domine. Notem o que dizem as Escrituras. A ninguém torneis mal por mal, injúria por injúria. Se alguém lhe injuriar, não responda na mesma moeda, mas abençoe-o. Mande-lhe chuvas de bênçãos. Eu me lembro de um evangelista que tínhamos uma vez. Abençoado seja o seu coração. Ele criou mais problemas durante o curto espaço de tempo que esteve conosco do que o próprio diabo poderia ter feito. O diabo havia estado operando na nossa igreja durante 2 anos e não havia conseguido coisa alguma. Mas aquele pregador conseguiu seu intento em 2 semanas. Ele não devia ter feito isso. Não era da sua conta. Mas ele saía durante o dia, visitava os membros, conversava com eles e tentava descobrir tudo o que pudesse para iniciar problemas. Eu fui tentado. Eu fui tentado para me vingar dele. Algo falou no meu coração. Se eu fosse você, eu jamais tiraria outra oferta para ele. Espere até o próximo domingo à noite e diga: esta coleta é para o irmão fulano de tal. Passe a sacola e não comente nada sobre o assunto, e assim ele não receberá grande coisa. Bem, isso seria devolver injúria por injúria e mal por mal. Então eu disse: só por isso, seu diabo, eu vou tirar uma oferta para ele todas as noites. E fiz exatamente isso. Eu dei a ele em dobro. Eu o abençoei. Quando o diabo veio atrás de mim novamente, eu disse: se você não se calar, eu vou tirar 2 ofertas por noite para o evangelista. Aí ele calou-se imediatamente. Ele não queria que pregador algum recebesse 2 ofertas por noite. Assim o evangelista foi embora com um bom gosto na boca, e prefiro que fosse assim. Isso tem algo a ver com a oração e com a fé. Por quem você deve orar? Por todos os irmãos que você sabe que lhe tratam bem? Não. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você está fazendo isso? Se você começar a fazer assim, isso lhe ajudará em todas as áreas.